Gleisi Hoffmann mudou o tom do governo durante uma coletiva de ontem, falou sobre anistia e disse, abre aspas, considerar plenamente defensável a discussão sobre a redução de penas aos civis do 8 de janeiro. Uma fala que gerou uma forte reação de alguns ministros do STF que classificaram a posição como abre aspas, absurdo e loucura, fecha aspas. Segundo uma colunista do G1, a mudança de postura ocorreu no mesmo dia em que o requerimento de urgência superou as 257 assinaturas necessárias para ser pautado na Câmara. O líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, afirmou que o governo mudou de tom porque sabe que vai perder. Lembrando que Sóstenes Cavalcante está salientando que poderia passar esse PL com mais de 300 votos de 513 deputados. Gleisi tentou diferenciar manifestantes dos organizadores, afirmando não pode acontecer anistia àqueles que conduziram golpe no país. Fabi, é a velha história do golpe, né? Golpe com PI. Mas antes de ouvir a Fabi, vamos ver o Rodrigo Constantino, que deixou uma mensagem, deixou o seu comentário, e depois Fabi Barroso, e voltamos com os nossos comentaristas. Hoje chamou atenção a fala da Gleisi Hoffmann em relação à questão da anistia. Gleisi diz que o governo pode aceitar discutir anistia em alguns casos, reduzir pena, mas não a todos. Eu pensei duas coisas quando eu vi essa notícia. Primeiro, ela estaria confessando que as decisões judiciais do Supremo são conjuntas com o governo federal? Porque é isso que podemos extrair da fala dela. Podemos aceitar falar em dosimetria. Eu pensei que quem dava dosimetria era o Fux, o Alexandre de Moraes. O que tem a ver com o Congresso ou com o Lula? Ficou essa dúvida. Acho que foi uma confissão. A outra coisa que eu pensei foi, para ela chegar nesse ponto, é que nós realmente conquistamos o povo, o Congresso, em que pese a Miriam Leitão e o Globo garantirem que essa não é uma pauta prioritária do povo ou do Congresso. Chegamos a 257 assinaturas. É uma pauta sensível. A Débora furou bolha. Então, assim, é ótima notícia a postura do PT. É ótima notícia. Nós temos que triplicar os esforços agora. Agora sim. Agora eles piscaram. Agora eles deram sinal de fraqueza. Agora nós vamos conseguir. Vamos para o ataque, que agora a gente vai conseguir e tem que comemorar. Fala de Gleisi sobre anistia revolta ministros do Supremo, que vivem mandando um recado pela Globo. Absurdo, loucura, não tem sentido. Aliás, eles garantem que é inconstitucional e que vão vetar se o Congresso aprovar. Como diz o André Marsiglia, em algum momento teremos de enfrentar o tema de se são constitucionais, se obedecem ao espírito da Constituição, as decisões do STF, que inviabilizam por completo a vontade do Congresso e, por tabela, do próprio povo. Em algum momento o Congresso vai ter que reagir para valer aos abusos e atropelos inconstitucionais, ilegais, ditatoriais do Supremo. Fabi Barroso, em algum momento teremos alguma reação ou teremos que esperar as eleições de 2026? E você acha que Gleisi Hoffmann deu esse recado ou teve um lapsus freudiano, porque percebeu, como você falou, que a Débora furou a bolha, isso está se tornando uma bomba nuclear na popularidade do Supremo e, por espelho, do PT? Olha, eu não tenho a mínima dúvida de que Gleisi é a voz do Lula. Tá? O Lula, quando ele não quer falar alguma coisa, ele passa a bola. Ela é, além do poste, né, feminino, é o poste que fala. Então, tudo que ela disse ali no começo, com toda certeza, foi algo que o PT, talvez aí de mentes um pouco mais antigas aí do PT, esteja vendo mesmo, que o Lula está com uma popularidade que praticamente não tem como reverter positivamente, não é mesmo?
e sabe que essa é uma das pautas mais sensíveis. Todos eles sabem que o judiciário está fora da caixinha, não é cometendo excesso, como falam por aí, é sendo completamente injusto, sendo instrumento de justiçamento no Brasil. Então, obviamente, isso já encontrou calorzinho no coração da Gleisi Hoffmann, porque eles sabem, gente, eles sabem desses exageros todos. E quando estava vendo que o mérito político ia ficar completamente, somente na mão do presidente Bolsonaro, que conseguiu fazer aquela organização com os governadores, mais a população às ruas e etc., falou, peraí, a gente precisa puxar para o nosso lado. Então ela fez aquela fala. Só que eu não fiquei surpresa, tá? Eu não ficaria surpresa se houvesse indulto, que seria uma sacada genial do lado deles. Mas o que eu fiquei chocada é a reação que os ministros e a imprensa teve em cima da Gleisi Hoffmann. Ficaram fazendo pressão. O Globo, né, o Globo Notícias, através de seus múltiplos veículos, tanto o jornal quanto o Globo News e etc., passaram o tempo inteiro repassando aí recadinhos, né? Bela Megali e outras jornalistas passando aqueles recadinhos que vêm direto do Supremo, falando para, peraí, a gente até agora, os ministros falando para o governo Lula, né? Até agora a gente estava fechado com vocês, agora vocês estão piscando, ainda usaram esses termos, gente, piscando, né? Que coisa é essa de querer não dar anistia? Tem que ser duro, né, porque eles já estão com aquela visão de exército, infantaria, vamos proteger a infantaria, que seria o pessoal, né, que realmente são pessoas comuns do 8 de janeiro, para pegar só o pessoal que na cabeça deles teria organizado tudo. Então, aí você vê várias falas da Gleisi para tentar desfalar o que ela falou. Se isso não é algo que representa a mente misógina e machista também desse pessoal, eu não sei mais o que é. E ela fez. Ela foi lá porque a bronca deve ter vindo para cima do Lula também. A gente precisa lembrar que o Lula, nessa equação aqui, é mera marionete. Ele é uma rainha da Inglaterra, estilo Che Guevara, no Brasil, com toda certeza. A gente sabe que o poder dele é reduzido. Aliás, a gente sabe também que ele só está ali porque teve essa movimentação para que ele chegasse ao poder. Então, ele deve favores. Ele deve tudo isso. Então, eu fiquei chocada que estava neste nível. E é uma questão de birra, porque talvez fosse uma solução. Eu aqui estou olhando do lado objetivo, como eu falei do começo. O importante é sanar o grandíssimo problema que são essas pessoas na iminência de ficarem presas ou por 14 anos, 16, aquelas que estão em situação grave de saúde, e então reverter isso, para depois discutir isso no varejo. Mas, enquanto isso, gente, quem chegar para ser herói, eu, Fabiana, vou abraçar e dar beijo e agradecer. Então, o pessoal que fique esperto, porque isso já chegou na cabeça diabólica do PT. Antes de passar a palavra para o Darcio, deixa eu dar uma lida aqui no nosso superchat, a turma do Bradock mandando mensagens. Temos o Marcos Almeida Pereira Júnior, obrigado pela sua doação, Marcos. O Marcos está falando, Hugo Mota só viajou para ver se o vice tem, vou usar uma palavra um pouco diferente, as pelotas, de pautar o PL da anistia, mas que com certeza o Vitor tem razão. Que mais temos aqui? Temos a Ana Carla, obrigado Ana Carla por sua doação, a Sueli falando, Bradockers, vamos prestigiar essa bancada maravilhosa, deixem os seus likes e compartilhem, e o Marcos Almeida falando, é bom para o Moraes, Rita Cadillac diria, Darcio, na sua opinião, esse lapsus freudiano da Gleisi Hoffmann, na verdade, é uma mensagem do Lula para fazer um balão de ensaio, ou eles estão olhando para as pesquisas de opinião, estão vendo que a Débora se tornou uma pauta nacional e que está criando comoção, tanto que a Débora foi até convidada a se candidatar nas próximas eleições. A sua opinião, isso poderia mudar algo no Supremo, ou, como a Fabi falou, vai chegar a cavalaria, né, do atraso, a cavalaria das condenações, e isso tudo não vai mudar uma vírgula? Na verdade, ela está agindo como uma mulherzinha. Desculpa, não, eu jamais chamaria a Gleisi Hoffmann assim. Quem tratou por mulherzinha foi o Lula, chamando a diretora-geral do FMI. Isso dá conta de como eles tratam as mulheres e como ela deve ser tratada ali na sua relação interna com o governo. A julgar também como o filho dele trata a esposa dele, a gente já tem mais ou menos uma ideia. A situação da Gleisi não é fácil.
ela foi eleita. Diferente daqueles que estão colocando essa pressão agora para que ela desdiga o que foi dito, porque é engraçado, né? No Brasil existe o despiorar e agora já existe o desdizer. E nesse malabarismo que ela agora tenta fazer para poder tentar voltar atrás de um argumento na busca, talvez, de salvar os seus votos, porque qualquer pessoa normal sabe que o que está acontecendo no Brasil é absolutamente desproporcional, ela se encontra nessa situação muito delicada, aonde já temos aí uma máquina de assassinato de reputações para aqueles que eventualmente votarem pela anistia. Está acontecendo nesse momento. Existe aí uma perseguição jacobina contra todos que confirmarem o voto pelo PL da anistia. Uma perseguição jacobina de um lado, por parte da imprensa, por parte da militância, e uma perseguição jurídica por outro, como alertou a Natuza Neri. Veja o momento que o Brasil está vivendo. Agora, é interessante porque essa turma deseja a prisão de Déboras, de Elienes, mas eles não estão preocupados com os deputados que realmente têm problemas. Ainda falando sobre a misoginia, hoje o deputado André Janones foi alvo de uma medida protetiva da própria esposa, porque ele estaria ameaçando-a com fotos íntimas. E olha, outros parlamentares mereceriam admoestação e perseguição por outros motivos, não só dólar na cueca, mas marmita fantasma, como o caso do Newton Tato e do seu irmão Enio Tato, e que é deputado estadual. Mas se eu for falar de deputado estadual, eu não paro também, porque temos também o deputado estadual lá do Paraná, o Renato Freitas, que foi cancelando o salário da sua assistente, a sua assessora grávida, e depois a demitiu. É assim que eles tratam as mulheres e é assim que eles vão tratar qualquer um que ousar assinar a lei da anistia. Um ponto que é fundamental nessa história toda. O jurista Ives Gandra da Silva Martins, hoje numa entrevista ao programa Café com a Gazeta do Povo, ele deixou claro que o Supremo Tribunal Federal não tem condições objetivas, técnicas, constitucionais de julgar qualquer inconstitucionalidade dessa lei de anistia. Melhor ainda, se ela for feita por proposta de emenda constitucional, que vai exigir aí uma votação maior, um quórum mais qualificado, porém, isso daí garante a total obediência dessa lei. O parlamento é soberano. O que Ives Gandra disse é exatamente o que pregou Rodrigo Constantino e o que vem defendendo André Marcília. O Congresso precisa mostrar a sua soberania. Ele é o poder popular. Ele é o representante legítimo do povo brasileiro. Então, o que ele determinar que é lei tem que ser seguido como lei e não pode ser interpretado diferente por ninguém. Tem que se seguir no Brasil o espírito da lei. E o espírito da lei de anistia é o caminho da pacificação e não o caminho da vingança, como estamos trilhando equivocadamente há muito tempo. Então, se todo mundo for sábio, se o Congresso for inteligente, se o sistema de poder no Brasil tiver um pouquinho de inteligência emocional, ele vai compreender que é bom seguir o sapientíssimo conselho de Ives Gandra da Silva Martins, um cara de 90 anos de idade que ajudou a escrever essa Constituição de 1988. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.